O anime de hoje se chama Chain Chronicle. A história começa com uma batalha cruel no continente Yggdra. Um exército voluntário composto por heróis de todo o continente estavam lutando por sua liberdade e paz. Eles estavam lutando contra o exército negro do tirânico Rei das Trevas. Ele quer encher o mundo de escuridão e desespero. O Yuri é o herói e o líder do exército voluntário. Ele consegue entrar no castelo do Rei das Trevas com o seu grupo. Ele mata os lacaios do rei com um único golpe da sua espada e o confronta. O Rei das Trevas zomba dele, mas o Yuri não quer se curvar a ele e se recusa a desistir e o ataca com o seu poder de mana. Mas não adianta, mesmo depois de usar o seu ataque mais forte, o Rei das Trevas vira o jogo usando a sua energia escura e o nocauteia. O Rei das Trevas pede a sua filha Fena, que estava do lado do Yuri, lutando por um mundo pacífico para se juntar a ele. Vendo tudo o que estava acontecendo, a Pirika, que é um espírito criado a partir da vontade do mundo, tenta parar o Rei das Trevas, mas ele pega ela com a sua mão e começa a apertar a coitada. O Yuri começa a juntar as suas últimas forças e consegue levantar o seu corpo, que estava bem ferrado, para acertar o Rei das Trevas com a sua espada. Só que, mais uma vez, ele mostrou quão onipotente e poderoso ele era e o ataca com a sua energia das trevas. Ele tenta arrebentar o livro da sua filha, mas, nesse processo, ele mata a Pirika de uma forma muito dolorosa, esmagando ela e também rasga o livro ao meio. A parte que estava com ele começou a emitir uma energia escura devido à morte trágica da Pirika. Isso simboliza que a destruição do mundo estava bem próxima. Vendo a energia escura nociva, os parceiros do Yuri ajudaram ele a escapar dali. Quando o Yuri acorda, ele reúne o seu restinho de coragem e pede desculpas a Fena por não ser capaz de salvar a Pirika e o livro dela. Depois de perderem a batalha, todas as tropas recuaram para sua cidade natal devido à separação da aliança. Eles culpavam o Yuri porque ele era a última esperança para salvar o mundo. A sua falta de habilidade como espadachim e líder fez o Yuri ser abandonado por todos, exceto pelos seus amigos mais leais e próximos. Dessa maneira, eles decidiram retornar à vice-capital. No caminho, eles descobrem uma vila que estava sendo atacada por um exército escuro e correm para ajudar. Na vila, eles encontram um jovem misterioso que se chama Aran. Ele estava lutando para impedir que o exército prejudicasse os aldeões. Os companheiros do Yuri recuperaram a vontade de proteger a todos depois de ver a determinação nos olhos do Aran e se envolvem na batalha contra o exército escuro. Mas o Yuri estava completamente abalado depois de ter perdido para o Rei das Trevas. Ver a destruição causada pelo exército faz ele começar a perder a fé em si mesmo. Observando o Aran lutar com tanta bravura, faz o Yuri se livrar um pouco de todos esses pensamentos negativos e ele avança para lutar. Ele funde a sua mana com a sua espada e atinge o inimigo com seu poderoso ataque que explode com um único golpe. Após a luta, ele e o Aran se apresentam, mas logo o Aran desmaia depois de ter usado tanta mana. O Yuri fala sobre a segurança dos aldeões e eles se juntam para jantar. Enquanto eles comem, uma poderosa energia escura é emitida do livro da Fena. Quando ela para de emitir, o grupo percebe que todas as páginas ainda não ficaram pretas, o que significa que a Pirika ainda estava viva. Então todos decidem dar um jeito de encontrar ela e salvar a coitada. Após o jantar, o Yuri tenta persuadir o Aran para se juntar ao seu grupo, falando para ele que ter um parceiro de apoio era muito bom. O Aran recusa sua oferta, mas concorda em acompanhar ele até a vice-capital. No dia seguinte, eles chegaram e observaram o exército escuro atacando a cidade. O Yuri e seus companheiros ajudam os guerreiros da vice-capital a lutar contra aquele exército. O Yuri corta o seu inimigo com a sua espada. Ele e seus companheiros usam um ataque de cadeia que combina os seus movimentos. Então, com essa técnica, eles explodem os inimigos com um único golpe. O Aran insiste que o Yuri ensine esse movimento para ele, mas o Yuri fala que realizar essa técnica de corrente requer um vínculo bem forte dos aliados. O Buck, que é um dos parceiros do Yuri e cavaleiro do Reino Sagrado, interrompe a conversa. Ele expressa sua raiva por roubar a mana de outras pessoas em uma briga. Isso faz o Aran sair dali com muita raiva. Pouco depois, o grupo é de novo atacado pelo exército escuro. Mas dessa vez, os membros do grupo enfrentam dificuldades em lutar contra eles porque a mana já estava toda esgotada.
O Aran volta para ajudar na briga e mata os inimigos com os seus golpes rápidos. Ele reúne a sua mana e compartilha com os membros do grupo, e isso ajuda eles a derrotarem o Exército Escuro. Mais tarde, quando o Aran decide se juntar ao grupo, o Yuri o recebe e fala o seu plano de formar um novo e mais forte exército de supressão do Rei das Trevas. Assim, ele poderia lutar contra o Rei das Trevas no futuro e restaurar o mundo ao seu estado original. Dessa maneira, a Fena e o Yuri visitam o líder da aliança, que se chama Gilbert. Eles relatam sobre a sua batalha com o Rei das Trevas e informam sobre o seu plano de ir à Torre dos Sábios para que eles conseguissem encontrar informações sobre o paradeiro da Pirika. No dia seguinte, o Yuri se despede dos seus parceiros e a Juliana, que é a princesa do Reino Sagrado, estava voltando ao seu país para poder reagrupar com o exército. Então, o grupo parte para a Torre dos Sábios. Na sua jornada, o Yuri tenta melhorar o seu relacionamento com o Aran e o Burke. Isso acaba deixando ele um pouco chateado, então ele ignora o Yuri e vai para a floresta sozinho para esclarecer um pouco a mente. Então, pouco tempo depois, o Yuri e o seu grupo correm para a floresta depois de perceberem que uma névoa negra começou a emergir de lá. Na floresta, eles encontraram a Eirinus, que é um dos magos do Rei das Trevas. Ela praticamente engoliu o Burke com uma energia escura, fazendo ele se perder. A Eirinus convoca os Cavaleiros Negros para impedir que o pessoal salvasse o Burke. O Yuri e os seus parceiros, Caim e Machidia, matam eles com um único ataque. Infelizmente, antes que eles pudessem chegar até o Burke, ele é consumido pela escuridão dentro dele e se transforma em um demônio. Nessa nova forma, ele tenta atacar com a sua espada. O Yuri protege o Aran e se envolve em um duelo de espadas com o Burke, mas a Eirinus interrompe isso e leva o Burke com ela, fazendo ele desaparecer em segundos. Mas como resultado das batalhas anteriores, o Yuri estava infectado com energia escura. O seu braço já estava sendo todo consumido por ela. O que significa que ele também pode se tornar um demônio se isso continuar se espalhando. A Fena tenta de tudo para curar ele usando o livro, mas a escuridão é forte demais para ser retirada dele. Na manhã seguinte, quando o Yuri e o seu grupo chegam à Torre dos Sábios, eles são recebidos por três que se chamam Melchior, Dilma e a Sábia do Destino, Fátima. Ela, usando seu poder, verifica se a Pirika ainda estava viva. Embora seu paradeiro ainda seja desconhecido, a Fátima sugere que eles fossem para Maze Pass, que é o lar dos espíritos da terra e do fogo, para conseguirem encontrar mais pistas sobre a Pirika. Portanto, junto com 4 feiticeiros, o Yuri e os seus parceiros vão para Maze Pass e depois de chegar lá, o grupo enfrenta Cavaleiros Negros mais uma vez. Agora os cavaleiros continuam se regenerando devido a uma forte tempestade que estava dificultando a luta. O poder de fogo de um feiticeiro consegue derrotar eles, mas também derrete as neves das montanhas, fazendo com que o Yuri e o Aran caiam em um buraco bem fundo. Sem saber onde estão, o Yuri decide se abrigar e espera que seus amigos os encontrem. O Aran sai para dar uma mijada, mas ele não volta depois de um longo tempo. O Yuri percebe que o Aran se perdeu, mas antes de sair para procurar por ele, ele enfrenta o seu demônio interior e tenta superar o medo, egoísmo e pensamentos negativos que estavam ali. Com a ajuda do Aran, o Yuri se recupera e percebe que a sua ilusão de medo foi causada por monstros escuros. O Yuri e o Aran vão para cima deles. Os dois usam uma técnica de ataque juntos pela primeira vez, e se explode os monstros. Então, como resultado, eles fortalecem o seu vínculo e a amizade vai melhorando. Depois de um tempo, os seus amigos chegam e eles se reúnem. Então, mais tarde, ele conhece os espíritos da terra e do fogo que mostram hospitalidade em relação a eles e concorda se juntar ao exército de supressão do Rei das Trevas. O grupo então vai para Soul Island para conhecer Yggdra, que é um espírito da floresta que vive na Biblioteca Mundial de Árvores e cuida dos livros. Eles foram pedir ajuda para encontrar a Pirika. No caminho, eles encontram o ex-membro da sua aliança que se chama Shuza, o senhor de 9 territórios de fogo na Terra dos Ogros. Ele com o seu exército os ameaça para entregarem um livro porque ele estava planejando se tornar o próximo rei depois de derrotar o Rei das Trevas de agora, usando o livro. O Yuri entra em conflito com o Shuza e o impede de tomar o livro da Fena, mas na hora, o Shuza
culpa a natureza suave do Yuri pela falta de determinação na batalha contra o Rei das Trevas. O Yuri fala pro Aran levar a Fuena dali e a batalha entre o Yuri e o Shuza começa em pouco tempo. O Shuza continua atacando o Yuri ferozmente com a sua espada e revela que ele também estava caindo diante da escuridão. O Yuri reúne mana para lançar um ataque, mas os dois levam um ataque e caem no chão. Depois disso, o Shuza se levanta e consegue pegar o livro da Fuena, mas o Yuri, com raiva, corre na direção dele e de repente a Eirinus aparece com seus aliados demoníacos, que é o Burke e o Alzada. Isso faz a galera se juntar para lutar contra eles. A Eirinus oferece ao Yuri uma chance para ele se juntar ao seu lado porque ele já estava contaminado pela escuridão, mas o Yuri não quer fazer isso. Mais uma vez, ele vê a ilusão do seu eu sombrio que tenta quebrar o seu espírito de determinação. A ilusão faz ele perceber o quão fracassado ele era, porque ele não conseguiu proteger o seu amigo e nem o livro. O Yuri não se submete a tanta tentação demoníaca interior e tenta acertar a Eirinus com a sua espada. Ela facilmente se esquiva dos seus ataques e usa sua magia negra nele. Isso afeta ele fortemente. Com todo o caos ao redor e a provocação da Eirinus, o Yuri se sente sobrecarregado. Então, como resultado, a escuridão começa a engolir ele, como aconteceu com o Burke. Mas ele se recusa a sucumbir à escuridão e à tentação. Ele avança e esfaqueia o seu eu demoníaco interior. Mas, quando a ilusão se quebra, ele percebe que ele esfaqueou seu amigo Cain, finalmente levando ele ao limite. O Yuri começa a sucumbir à sua escuridão e desejos malignos, que começa a tomar conta do seu corpo. Isso faz todos se tremerem de medo, enquanto a luz e esperança de todos se transforma em demônios. A sua transformação choca o Aran e os seus amigos. O Alzada faz gigantes colossais e o Burke cria uma parede de pedra gigante para impedir que todos se aproximem e salvem o Yuri. A Eirinus e os seus aliados saem com ele dali. Eles o levam para ele conhecer o Rei das Trevas, que estava esperando por ele. O Rei das Trevas dá boas-vindas ao seu eu demoníaco. O Yuri reconhece que todos os seus esforços para salvar o mundo foram inúteis e sem sentido. Dessa vez, ele decide desafiar o mundo com a sua escuridão, e se o mundo cair em suas próprias mãos, ele conclui que salvar o mundo nunca valeu a pena. Para começar, o Rei das Trevas envia o Yuri e o Exército Escuro para Soul Island para a execução do seu plano de destruição. Ele encontrou o Aran e a Fuena lá. Ele atinge o Aran com a sua lâmina, mas o Aran bloqueia o ataque. Dessa maneira, ele reúne mana e corre para o Yuri na velocidade da luz, mas o Yuri se esquiva dele. Assim, ele ataca o Aran com seu poder de escuridão. Os dois espíritos da floresta, Hafalgar e a sua filha, Vienta, também se juntam à batalha para ajudar o Aran e a Fuena. O Yuri evita o ataque de poder mágico da Vienta com facilidade, mas quando o Hafalgar o atinge com o pessoal, isso dá ao Aran e o Yuri a chance de fugir e encontrar o espírito da floresta Hydra, que cuida de outro livro. O Hafalgar e o Yuri trocam golpes ali, e a Vienta tenta ajudar o seu pai, mas o Yuri ataca com seu poder negro. O Hafalgar pula na frente dos ataques para proteger ela, e é ferido por todo aquele poder. O Yuri descobre que o Aran entrou no livro de Hydra, que contém todos os registros que eram necessários. O Yuri também entra e percebe que o Aran estava tendo algumas memórias dentro do livro, e ele percebeu que eles estavam na memória de quando eles estavam prestes a cair no buraco. O Yuri tenta fazer o seu passado e o Aran cair no poço, mas o Aran se recusa e salva o seu eu passado. Como resultado, o Yuri começa a lutar com o seu eu passado, aproveitando a situação. Então o Aran reúne uma mana na sua espada para atacar o Yuri, com um movimento de explosão. Dessa maneira, eles receberam uma mensagem da Pirika, de que ela estaria de volta quando a luz da esperança voltar. Depois que o Yuri descobre isso, ele retorna até o Rei das Trevas. Então se passou alguns dias, e o Rei das Trevas sequestrou a sua própria filha, e ele recupera o livro. E quando a Fuena vê o Yuri do lado do Rei das Trevas, o seu coração começa a doer enquanto ela implora para que ele volte a si mesmo. Mas o Yuri ignora os seus apelos e aprende com seu poder das trevas. Isso permite que o Rei das Trevas tome o livro de volta. O Yuri foi lutar com o Aran, que conseguiu entrar no palácio, enquanto seu exército de supressão do Rei das Trevas estava lutando contra o exército sombrio lá do lado de fora.
Os ex-amigos se enfrentam e se golpeiam bastante com suas espadas. O Aran implora o Yuri que volte a si mesmo e pede desculpas a ele por não entender o fardo que ele estava carregando esse tempo todo. A esperança dos seus companheiros e de todas as pessoas do mundo. O Yuri ignora os seus pedidos e o empurra para o canto atacando ferozmente com a sua lâmina. Percebendo que Yuri não vai desistir dessa loucura, o Aran reúne uma enorme quantidade de mana e corre para matar ele com o seu poder de luz. Mas o Yuri bloqueia o seu ataque com uma espada flamejante. Isso faz o Aran cair e o Yuri aponta sua espada para o Aran, atacando ele com seu poder sombrio. Mas os seus parceiros chegam e interrompem a sua luta. O Caim consegue arranhar a armadura do Yuri com a sua espada, enquanto seus outros dois parceiros o atacam e o prendem com correntes usando seu poder mágico. O Aran pula para lançar um poder de luz nele. Isso acaba quebrando a sua armadura negra e desperta o verdadeiro eu do Yuri. Então ele confronta o seu eu demoníaco interior e consegue derrotar ele. Finalmente aceitando todas as suas fraquezas e falhas, a sua armadura negra se despedaça e toda a escuridão deixa o seu corpo. Finalmente, depois de todas as lutas, ele volta ao seu estado normal. O Yuri com seus parceiros vão lutar contra o Rei das Trevas, enquanto seus parceiros distraem o rei com seu ataque. O Yuri usa essa chance para salvar a Fuena do Rei das Trevas. O rei atinge todos com seu poder negro e em seguida lança seu ataque surpresa no Yuri usando um portal. Mas o Yuri bloqueia o seu ataque com a sua espada. Ele e o Aran cortam o rei com a sua espada juntos, mas ele se transforma em um dragão negro. O animalzinho de estimação do Aran também se transforma em um dragão, que é o branco. Ele consegue levar o dragão negro para longe e o Yuri e o Aran seguem atrás e conseguem ver como eles estavam lutando loucamente. Infelizmente o dragão não aguentou a pressão e o Rei das Trevas voltou à sua forma original. Mas ele estava fraco e o Aran bloqueia os seus ataques usando uma mana muito brilhante. O Aran e o Yuri desencadeiam um ataque leve no Rei das Trevas e como resultado toda a escuridão deixou o seu corpo. Ele voltou à sua forma humana. Antes de morrer, o Rei das Trevas cura sua filha, que estava quase morrendo depois de absorver a escuridão. Depois da sua morte, a Pirika retorna, e isso simboliza que agora o mundo estava cheio de luz e esperanças para finalmente conseguir recomeçar.